Já estamos de volta e agora para falar sobre saúde mental. Chegou a hora do quadro Viver Bem Saúde Mental com a psiquiatra Paula Borba. Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um tema bem comum, né? Que as pessoas têm bastante curiosidade e às vezes até confunde mesmo. Então nós vamos conversar sobre ansiedade. Até que ponto as ansiedades são normais e até que ponto elas são patológicas? Bom, nós precisamos de um certo nível de ansiedade que a gente chama do nosso dia a dia. O que é isso? Nós precisamos de um pouco de nível de estresse, né? Numa palavra um pouco mais popular. Por quê? À medida que eu estou no meu aumento de estresse, eu estou alerta para fazer as minhas atividades. Então isso é importante, eu preciso estar acordada, eu preciso estar com atenção, concentração, eu preciso estar com um objetivo, né? Eu quero alcançar aquela meta, então eu preciso estar com um certo nível de aumento dessa atividade cerebral, que a gente chama de um estresse, mas é um estresse fisiológico, ou seja, é um estresse positivo, que me gera às vezes uma sensação de uma expectativa, que é a ansiedade. Eu tenho expectativa de fazer uma prova, eu tenho expectativa de uma entrevista de um emprego, mas é porque eu quero me dar bem, eu preciso desse desempenho. Nesse sentido, todos nós precisamos desse nível e a gente considera como ansiedade normal. Mas quando é que ela vai ser patológica? Se nós continuarmos dentro desse nível de aumento de estresse, de muitas atividades, e eu aumento a sobrecarga, e eu começo a dormir menos para poder estudar mais, eu começo a dormir menos para poder trabalhar mais, eu começo a diminuir as minhas atividades que eu possa parar, descansar e ter um lazer para poder inserir outras atividades que me levam a uma sobrecarga, eu começo a aumentar o meu nível de estresse e aí eu começo a diminuir a minha performance. Então, se eu aumentar demais a minha sobrecarga de coisas, eu não vou conseguir dar conta. E aí eu vou começar a me sentir sobrecarregado, cansado, passo o dia com a sensação de que não tive a atenção, a concentração, que não rendi o suficiente. Nesse ponto, então, a ansiedade ela passou a ser maior do que a minha capacidade e a gente considera que ela seria, então, patológica. Então, como é que a gente vai perceber? A gente vai perceber se essas sensações que eu tenho de expectativa das coisas, elas estão já me atrapalhando. Eu vou passar a maior parte do tempo do meu dia com dificuldade de me concentrar, fico mais lenta, parece que exige um esforço maior para eu fazer atividades que eu costumava fazer. Eu me sinto muito cansada, eu me sinto com dificuldade de conversar e ter paciência com as pessoas. Então, por quê? Porque, na verdade, aquele nível de ansiedade ele já está bem maior e comprometedor. Nesse momento, então, é a hora da gente observar se aquilo se tornou uma doença. Então, ela deixa de ser chamado só ansiedade e a gente vai chamar de transtorno de ansiedade. Bom, transtornos de ansiedade tem vários tipos. Um dos tipos mais comuns que as pessoas popularmente conhecem, a gente chama de pânico. O transtorno de pânico, ele é um transtorno que é muito rico em sintomas físicos. Então, de repente, as pessoas elas passam a sentir muitas sensações no corpo que parecem que ela vai ter um outro tipo de adoecimento. Então, ela sente uma dor no peito, uma sensação de falta de ar, uma pressão na cabeça, sente o corpo dormente e ela pensa que está tendo um outro problema, como, por exemplo, um infarto, um outro problema e procura uma ajuda médica, procura um pronto-socorro na tentativa de reconhecer aquilo dali como alguma doença. E aí, depois de que os exames estão normais e que essa pessoa foi bem investigada, então a gente vai compreender que, na verdade, aquilo tinha sido um pico de ansiedade e por ele ter sido de forma muito abrupta, a gente dá esse nome de transtorno de pânico. Um outro tipo muito comum que nós chamamos é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse nome não é que ele seja mais grave, mas o nome de generalizado dá um sentido de que eu tenho ansiedade para várias coisas do dia a dia. Então, as coisas da rotina, como o meu trabalho, a dinâmica da minha casa, a preocupação com meus filhos, se eu vou fazer uma viagem, se eu tenho contas a pagar, se eu posso adoecer, se eu vou ter recursos para tomar conta de todas as coisas.
esse tipo de preocupação que é da rotina me gera um sofrimento desproporcional, em que tira meu sono, em que me gera um cansaço, que tira meu apetite, e eu passo a me preocupar tanto com essas coisas que eu não consigo funcionar. Bom, então identificando que eu já desenvolvi uma ansiedade patológica, como a gente conversou, algum tipo de transtorno desse de ansiedade, então a gente vai precisar de um acompanhamento médico, psiquiátrico, para a gente avaliar se é o momento de uso de uma medicação e também se é o momento de uma psicoterapia, que vai me ajudar a identificar quais são os fatores que estavam me levando à ansiedade, quais são essas preocupações maiores no meu dia a dia, e eu vou tentar modificar essas coisas dentro da minha vida, inserindo alguns hábitos de bem-estar, né? Inserindo uma medida de alimentação saudável, por exemplo, de um sono reparador, né? De resolver o conflito que eu estou podendo resolver. Então, eu vou aprender a pensar de outra forma. Se isso não for só o suficiente, as pessoas realmente às vezes sentem muitas queixas físicas também, ou tá com dificuldades de sono e no apetite, pode ser necessário o uso de um medicamento que vai ser devidamente prescrito pelo médico psiquiatra. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente. O WhatsApp do Viver Bem é 84991346154. Você também pode manter contato com a nossa produção através das nossas redes sociais. Somos Guia Viver Bem no Twitter, no Facebook e no Instagram. E tem também nosso canal no YouTube, que você pode rever esse quadro da doutora Paula Borba e tudo que é exibido aqui no programa qualquer dia da semana. É só acessar seu computador ou pegar ali mesmo o smartphone e conferir o Viver Bem na íntegra na hora que você quiser.